Como morreu o rei Davi? Após uma vida de lutas e cânticos, seu coração, sempre temente ao Senhor, encontrou repouso. Ele sabia que sua obra estava cumprida e, com a paz de quem confia na aliança, entregou seu espírito. Sua partida não foi um fim, mas a gloriosa transição de um servo fiel para os braços do Eterno. Salomão, seu sucessor, estava pronto para prosseguir com a construção do templo, testemunho da promessa divina que transcende gerações. Tua fé se fortaleça ao ver a grandiosidade de um adeus abençoado, onde a paz de Deus acolhe o coração cansado, mas vitorioso. Que tal esta inspiração te guie? Se este momento tocou seu coração, curta e siga para mais reflexões. Contempla agora, alma peregrina, não apenas o repouso final de Davi, mas a majestade de suas derradeiras palavras, os alicerces espirituais que ele legou antes de se unir aos seus pais. Permita que tua mente se eleve àquele aposento real, não para testemunhar a fraqueza da carne que envelhece, mas para sentir a força inabalável de um espírito que, mesmo em seus últimos dias, permanecia firmemente ancorado na rocha eterna. Quando os anos pesaram sobre o grande rei e o vigor da juventude havia há muito cedido lugar à fragilidade da idade, ele jazia em seu leito. Sua pele, outrora queimada pelo sol dos campos de Belém e marcada pelas batalhas, agora era frágil, e o frio parecia penetrar-lhe os ossos, desafiando até mesmo o calor humano de Abissag, a sunamita, que se esforçava em aquecê-lo. É um lembrete humilde de que, por mais coroado e ungido que fosse, Davi era, antes de tudo, um homem de carne e osso, sujeito às mesmas leis da natureza que governam a todos nós. Essa vulnerabilidade física, contudo, não diminuía a chama de sua fé, mas a ressaltava, provando que a verdadeira força do monarca residia não em seu corpo, mas em seu coração, entregue ao Eterno. Em seus momentos finais, a voz de Davi, embora talvez enfraquecida, ressoou com a autoridade de quem sabia ter sido um instrumento nas mãos de Deus. Ele chamou Salomão, seu filho e sucessor, para um último e solene conselho. Não eram palavras de lamento ou despedida com pesar, mas um testamento de sabedoria e um encargo profético. Ele não instruía apenas um príncipe, mas um futuro rei, um construtor do templo, um pilar da nação. Davi o admoestou com estas palavras, que ecam através dos séculos para cada um de nós. Sê forte, pois, e mostra-te homem, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos, e guardando os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Oh, quão poderosa é essa exortação! É a essência da vida de Davi, resumida em um apelo para que Salomão mantivesse a aliança com o Criador. Não era uma promessa de prosperidade material fácil, mas uma garantia de sucesso na jornada da vida, sob a condição de obediência e fidelidade. Davi, que conheceu as profundezas do pecado e as alturas do perdão divino, sabia que a verdadeira sabedoria reside em temer ao Senhor. Ele transferia não apenas um trono, mas uma responsabilidade espiritual, um legado de fé que moldaria Israel por gerações. Perceba, irmão e irmã em Cristo, que a partida de Davi não foi um adeus trágico, mas uma transição abençoada. Ele não partiu sem deixar um propósito claro, sem semear a semente da retidão no coração de seu herdeiro. Sua morte foi a culminação de um propósito divino, o selo final em uma vida dedicada ao serviço, à poesia, à guerra e, acima de tudo, à adoração. Ele se entregou sabendo que os dias de Davi para reinar sobre Israel foram 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos e em Jerusalém reinou 33 anos. Atos 13:36 nos diz que ele, tendo servido aos propósitos de Deus em sua própria geração, adormeceu, foi sepultado com seus pais e seu corpo se decompôs. Que profunda verdade! Ele cumpriu o que lhe foi proposto, servindo ao plano maior. Sua morte foi, portanto, um ato de entrega e confiança. O homem que dançou diante da arca, que enfrentou o gigante, que se arrependeu de seus pecados com lágrimas e cânticos, agora repousava na certeza das promessas divinas.
A promessa de uma casa e de um trono eternos não era apenas para ele, mas para a linhagem da qual viria o Messias, Jesus Cristo, o verdadeiro Rei de Israel e Salvador do mundo. Davi, em seu leito, vislumbrava a continuidade do plano divino, a garantia de que a fidelidade de Deus não falha, mesmo quando os homens falham. Sua partida nos convida a refletir sobre o nosso próprio legado, sobre as palavras que proferimos, as ações que praticamos e a fé que cultivamos. Estamos nós, assim como Davi, servindo aos propósitos de Deus em nossa geração? Estamos preparando o caminho para aqueles que virão depois de nós, semeando a verdade e a retidão? A paz que envolveu Davi em seu leito de morte é a mesma paz que nos aguarda quando, ao final de nossa jornada, pudermos dizer, com a mesma convicção, que cumprimos o chamado que o Eterno nos deu. Que esta meditação sobre o adeus de Davi te inspire a viver cada dia com propósito e a buscar uma vida de devoção inabalável. No próximo momento de nossa jornada, adentraremos na grandiosidade do templo que Salomão construiu, um monumento à fidelidade divina e ao legado que Davi deixou. De fato, a paz que Davi sentiu ao partir não era apenas a tranquilidade de quem encerra um ciclo, mas a certeza de que a obra divina continuaria. Sua visão para o templo, a casa do Eterno, ardia em seu coração muito antes de seus dias findarem. Não foi a morte um impedimento, mas o portal para a realização de uma promessa através de seu herdeiro. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não apenas governou e guerreou, ele sonhou, planejou e, acima de tudo, preparou o caminho para que a glória do Senhor pudesse se manifestar em uma escala sem precedentes em Israel. Contempla com o coração aberto a profundidade do desapego e da obediência de Davi. Ele, que tanto desejava edificar um lugar para o nome do Senhor, foi humildemente instruído por Deus que não seria ele, um homem de guerra, quem construiria a casa. Em vez disso, seu filho, um homem de paz, seria o escolhido. E Davi aceitou. Aceitou o plano divino com uma reverência que nos comove. Ele não se resignou, ele se engajou. Ele não se afastou do propósito, ele o pavimentou. Ele reuniu ouro, prata, bronze e ferro em abundância imensurável, madeira de cedro e pedras preciosas, conforme lemos em 1 Crônicas 22:14. Ora, com grande esforço preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata e bronze e ferro sem peso, porque é em tanta abundância. Também madeira e pedras, e a estas tu podes acrescentar. Oh, que generosidade, que visão! Mesmo sabendo que não veria o templo de pé, sua paixão por Deus o impulsionou a fazer tudo o que estava ao seu alcance. Ele não apenas deixou riquezas materiais, mas legou um fervor espiritual, um exemplo de dedicação que atravessa as eras. Ele não deixou Salomão sozinho nesta empreitada. Em 1 Crônicas 28, Davi convocou todos os príncipes de Israel, os capitães, os tesoureiros e os valentes, e apresentou seu filho Salomão, o escolhido de Deus. Ali, diante de toda a congregação, Davi declarou: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque o Senhor sonda todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, achá-lo-ás, mas se o deixares, rejeita-ás para sempre. Sente o peso dessas palavras. É um pai passando o bastão, não apenas de um reino, mas de uma fé. É um rei transferindo a coroa, mas mais importante, o cajado de um pastor. Davi não estava simplesmente morrendo, ele estava estabelecendo as bases para a continuidade da aliança de Deus com Israel. Sua partida foi um testemunho vivo de que os propósitos divinos transcendem a vida de um único homem, por mais grandioso que ele seja. A morte de Davi, portanto, não é apenas um registro histórico, é uma parábola de fidelidade, um cântico de entrega e uma oração silenciosa pela próxima geração. É a comprovação de que Deus cumpre suas promessas e que a semente da fé, uma vez plantada, continua a florescer através dos que vêm depois. O que você, meu amado irmão, minha amada irmã, está preparando para a próxima geração?
Quais são os tesouros espirituais que você está acumulando, não para si mesmo, mas para o avanço do reino de Deus? Davi se deitou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, conforme registrado em 1 Reis 2:10. E o versículo 12 nos diz: E Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino foi grandemente estabelecido. A transição foi suave, divinamente orquestrada, e o legado de Davi floresceu através de Salomão, que, por sua vez, ergueu o templo que se tornaria a joia de Israel e um símbolo da presença de Deus. Que a imagem de Davi, velho e frágil, mas com o coração ardendo em propósito, inspire a tua alma. Ele partiu em paz, não porque suas batalhas haviam cessado, mas porque ele sabia que a batalha maior, a de manter a fé e a aliança com Deus, continuaria. Ele confiou que seu sucessor, guiado pelo mesmo Espírito, completaria a obra. Sua morte foi um ato final de adoração, uma entrega total à soberania do Criador. Assim, compreende que a passagem de Davi não é o fim de uma história, mas a virada de uma página gloriosa no livro da redenção. Ele se foi, mas seu legado de louvor, de arrependimento, de coragem e de inabalável confiança em Deus ecoa por toda a eternidade. Seu adeus é um convite para que cada um de nós examine a nossa própria jornada. Estamos vivendo de tal forma que, ao final de nossos dias, possamos entregar o nosso espírito com a mesma paz e a mesma certeza de propósito? Meditemos agora sobre a magnificência do templo que emergiu dessa visão e desse legado. Reflita sobre como a fidelidade de um homem pode preparar o palco para a glória divina em gerações futuras. Permita que sua alma se prepare para vislumbrar a grandiosa construção que se ergueu, um testemunho perene da fidelidade de Deus e da visão de Davi. Então, erga teu olhar espiritual e contemple a majestade que se elevou em Jerusalém. Um monumento não apenas de pedra e ouro, mas da fidelidade de um povo e da grandiosidade de um Deus. A visão de Davi, plantada em seu coração e regada com sua devoção, floresceu nas mãos de seu filho Salomão. Este, ungido com sabedoria divina, empreendeu a construção que seria o centro da adoração em Israel, a morada simbólica do Eterno entre seu povo. Pensa no alvorecer daquele dia, quando os alicerces foram lançados, não por acaso, mas por desígnio. Salomão, com a riqueza e os materiais acumulados por Davi e com a orientação que seu pai lhe havia transmitido, deu início à obra. 6 anos foram dedicados à edificação e cada peça, cada viga, cada ornamento foi meticulosamente preparado antes mesmo de ser trazido para o local da construção, de modo que não se ouviu barulho de martelo, nem de machado, nem de qualquer ferramenta de ferro na casa, enquanto a edificavam. 1 Reis 6:7. Imagina o silêncio reverente, a dança quase mística de artesãos e pedreiros unidos em um propósito sagrado, construindo em uma quietude que honrava a santidade do lugar. Era o cumprimento de uma promessa, o resultado de uma obediência que Davi exemplificou e Salomão perpetuou. E quando a obra foi concluída, meu caro, em sua plenitude gloriosa, não foi apenas uma estrutura física que se ergueu, mas um testemunho palpável da presença divina. As festividades da dedicação foram épicas, um evento que ressoou por toda a nação. O coração de Salomão, transbordando de gratidão e temor, o impeliu a erguer as mãos em oração diante de toda a congregação de Israel. Lê comigo em 1 Reis 8:27-30 e sente a profundidade dessa súplica. Mas, na verdade, habitará Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Contudo, atenta para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar de que disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. E ouve tu no céu, lugar da tua habitação, e ouvindo, perdoa. Percebe a humildade de Salomão, a sabedoria que reconhece a transcendência de Deus, que nenhum templo feito por mãos humanas pode verdadeiramente contê-lo, mas que ainda assim Deus escolhe habitar ali, entre seu povo.
Esta é a culminação do anseio de Davi, a realização de seu desejo mais profundo, que houvesse um lugar onde o nome do Senhor fosse honrado, onde a aliança fosse renovada e onde o povo pudesse buscar perdão e direção. E a resposta de Deus a essa oração, meu irmão, minha irmã, foi tão gloriosa quanto a própria oração. Lemos em 2 Crônicas 7:1. Acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Oh, que cena de adoração e validação divina! O fogo do céu, o sinal visível da aceitação de Deus, e a glória do Senhor preenchendo o templo de tal forma que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor a tinha enchido. 2 Crônicas 7:2. Esta é a continuidade do legado de Davi, a prova viva de que a morte não pode deter os planos de Deus. A semente plantada por um rei fiel, mesmo em seus últimos dias, germinou e deu frutos de uma glória inigualável. Davi, em sua partida, não apenas legou um reino e riquezas, mas uma visão de adoração, um coração para Deus que se replicou em seu filho e se manifestou na construção do templo. Ele partiu, mas a obra do Senhor através dele continuou, testemunhando a fidelidade de Deus por gerações. A morte de Davi, portanto, é um farol que ilumina a verdade de que nossa vida de propósito e devoção transcende os limites do tempo. Não é o fim, mas um elo na corrente inquebrantável da promessa divina. Davi preparou, Salomão construiu e Deus se manifestou. Tua própria vida, meu amado, é um palco para a glória de Deus. Quais alicerces estás preparando? Que legado de fé e adoração estás construindo, não apenas para ti, mas para aqueles que virão depois? Que esta reflexão sobre o grandioso templo de Salomão, nascido da visão de Davi, acenda em tua alma um desejo ainda maior de servir ao Eterno, sabendo que cada ato de fé, cada oração, cada esforço em prol do reino tem um eco eterno. Que a paz que Davi sentiu ao partir seja a mesma que habita em teu coração, a paz de quem sabe que está cumprindo o propósito divino, deixando um rastro de luz para as gerações futuras. Se este roteiro tocou o seu coração e inspirou a sua fé, deixe o seu curtir e inscreva-se para mais mensagens que nutrem a alma.